Neste segundo episódio da rubrica Na Primeira Pessoa, falamos com Hugo Maia, capitão do Grupo Desportivo de Alcoitão e subcapitão da Seleção Nacional Portuguesa de Basquetebol em cadeira de rodas. Olá, eu sou o Hugo Maia, tenho 42 anos e jogo BCR há 23 anos. Como é que surgiu o BCR na tua vida? Ora, o BCR surge na minha vida numa altura em que eu começava a entregar-me um bocado ao sedentarismo pós-reabilitação do meu acidente ferroviário. Tive a felicidade, quando me inscrevi na APD de Mãe Martins, de ter contacto com o Vítor Sousa, que foi preponderante no captar-me e na persistência em que eu fosse aos treinos, e apesar de eu estar até demasiado inclinado para o atletismo, como é óbvio, o BCR, assim que eu vi a interação da malta e a dinâmica do jogo, chamou-me de imediato, quis-me de imediato sentar numa cadeira, experimentar, e persisto até hoje, porque eu não largo este desporto, nem cavaca-tuça, como se costuma dizer. Sou mais apaixonado por esta modalidade quase do que pelos meus filhos, quase. Tens um passado desportivo prévio à lesão, perguntava-te se viste o BCR e o desporto adaptado como algo menor, com que tinhas de se contentar, ou pelo contrário, foi assim que apareceu a oportunidade, tu abraçaste-a de corpo e alma? Eu acho que desde muito jovem que eu ambicionei algum sucesso desportivo, fosse em que modalidade fosse, até porque nunca vinguei em nenhuma modalidade antes de ter o acidente. Joguei ténis quando era criança, joguei na minha equipa escolar voleibol quando tinha na minha adolescência, e depois fiz natação e atletismo, mas nunca houve nenhuma modalidade que me tenha chamado verdadeiramente. Quando experimentei o BCR, isso tem a ver também com o facto de adquirirmos uma patologia e uma limitação e aquelas ligeiras frustrações com que lidamos das injustiças que há na sociedade. O desporto é aquele local onde nos sentimos verdadeiramente iguais a qualquer outra pessoa e aos nossos colegas, mesmo que as classes sejam diferentes, porque enfrentamos os mesmos problemas e lidamos com as mesmas situações, com os mesmos problemas, com as mesmas dificuldades. E acabou por ser a ferramenta que eu utilizei para vencer na minha vida de uma forma geral. Não só no desporto, mas também a nível pessoal e a nível profissional. Porque acordou em mim aquela atitude e aquele bicho competitivo de querer mais e evoluir e crescer e ser mais e melhor atleta, que acabou por influenciar direto ou indiretamente todo o resto da minha vida, de uma forma muito positiva. Por isso, eu acabo por encarar que o BCR talvez tenha acordado de facto o espírito de atleta que eu tinha um bocado adormecido dentro de mim, e se calhar mais adormecido ainda depois do acidente, porque não vislumbrava poder ter um futuro desportivo tão grande e se calhar não digo brilhante, mas tão bom como o que tive até agora. Falaste em injustiças na sociedade com que a pessoa de deficiência acaba por se debater. No que toca à prática desportiva, que obstáculos é que achas que se colocam à pessoa com deficiência motora em particular para praticar desporto em relação ao seu semelhante sem deficiência? Eu acho que, acima de tudo, o maior obstáculo que qualquer pessoa com qualquer tipo de limitação ou patologia enfrenta, as maiores dificuldades são de facto a falta de informação. Porque até hoje em dia, na altura em que eu comecei, há 23 anos atrás, não haviam tantas modalidades assim. Havia, se calhar, o atletismo, o basquetebol, o ténis de mesa, pouco difundido e pouco divulgado, mas não tinhas muitas modalidades para a minha patologia, para a tua, se calhar. Mas, hoje em dia, ainda continua a falhar muita informação. E também é a nossa responsabilidade divulgar um bocado as nossas modalidades, inseri-las nas redes sociais, insistir com todos os nossos contactos, amigos, familiares, que convidem todos os amigos que têm para gostar das páginas das modalidades, para que essa informação flua de uma forma mais espontânea e mais dinâmica, porque essa falta de informação, infelizmente, continua a falhar muito. Eu dou um exemplo, por exemplo, a Associação Salvador tem um guia para o desporto que dá vários contactos
para que as pessoas possam procurar diretamente os clubes e as instituições que tenham modalidades, que é uma ferramenta extremamente útil e a Associação Salvador, felizmente, tem uma abrangência no seu universo de pessoas que a procuram, que acaba por ser bastante útil ter essa informação também lá disponível. Mas parte muito de nós, atletas, nós, clubes, nós, APDs, instituições, divulgar também a existência do desporto para que essa palavra passe mais rapidamente e consiga chegar a mais pessoas com limitações, com mobilidade reduzida, para que elas próprias, de uma forma mais espontânea, consigam decidir se querem ou não, porque sabem que existe. Porque mesmo em grandes centros urbanos, continuamos a encontrar muitas pessoas com quem eu falo que não sabem que as modalidades existem. E aderem de uma forma muito rápida. Portanto, acho que nos cabe a nós, principalmente, fazer passar essa palavra de uma forma mais rápida e mais dinâmica, para que as coisas aconteçam de uma forma mais espontânea e não tão retraída, tão lenta. O que é que achas que mais evoluiu no olhar da sociedade perante o desporto para pessoas com deficiência? Eu acho que as pessoas já não olham com pena para o desporto adaptado. Ainda há algumas, inevitavelmente, que veem, coitadinho do aleijadinho que faz desporto, é giro e tal, mas ele caiu e aleijou-se. Já começa a haver, principalmente na minha geração e nas gerações anteriores, já se começam a encontrar muitas pessoas que acham gira a modalidade, acham muito interessante o facto de lidarmos com a modalidade e nos empenharmos da maneira que nos empenhamos e da dinâmica, dos choques, da forma como nós competimos, da garra. As pessoas já começam a encarar isso de uma forma mais igual. Estas gerações que eu te referi, a minha e as anteriores, as posteriores, desculpa, já começam, de facto, a olhar para a modalidade não com a cena do coitadinho. Já olham para a modalidade como não digo como um atleta, mas uma pessoa que enfrenta se agarra ao desporto e enfrenta o desporto como qualquer outra pessoa. Portanto, já não conseguem olhar para a pessoa com deficiência, para a pessoa com mobilidade reduzida. Olhando o teu percurso, conquistaste uma tonelada de troféus pela APD Sintra, jogaste na APD Lisboa, estás noutro histórico do BCR Nacional. Que momentos mais te marcam neste trajeto? Bem, estamos a falar de clubes, portanto é inevitável eu guardar muitos momentos em que vivi na APD Sintra com muito carinho, e é inevitável lembrar-me do pentacampeonato que nós conquistámos em Leiria, na APD Leiria, em 2007 ou 2008, acho que foi em 2008, em que tive um papel bastante preponderante nessa conquista, porque o Pedro Gonçalves estava a jogar em Espanha na altura, e acho que é dos momentos que mais me marca, principalmente desde 2005, que recebi uma cadeira nova, uma lince mais adaptada à minha patologia. Acabei por render muito mais enquanto atleta e tive um crescimento e uma influência muito maior no jogo e na dinâmica do jogo da APD Sintra. Por isso, todos os títulos que conquistámos desde então são muito especiais, porque senti que fiz muito mais parte deles do que antes disso. Tu disseste que tornaste um jogador mais influente, mais preponderante, cresceste como jogador com essa conquista, ao ponto até de atrair ofertas para jogar noutros campeonatos, quando foste com a Seleção Nacional jogar europeus, etc. Nunca se concretizou, e eu faço duas perguntas. Porquê é que nunca aconteceu isso? E, explorando aqui outro ângulo, o que é que achas que foi essencial para que, mesmo não tendo saído, tu se calhar conseguiste igualar o nível dos teus colegas portugueses que saíram e tiveram essa oportunidade? O que é que foi determinante para tu chegares a esse patamar tão elevado, mesmo sem ter saído de Portugal? Porquê é que nunca saíste? Não me consigo lembrar de que ano, de qual foi o ano em que isso aconteceu. Provavelmente terá sido em 2007 ou 2008, que tive, se eu não estou em erro, receptividade de uma oferta em Espanha. Acho que falei com o Hugo Lourenço, eventualmente, da possibilidade de ir para lá. Tive o contacto e um interesse muito receptivo de uma equipa de Florença, da Itália. Acho que jogavam
na primeira divisão, inclusive, mas acabou por nunca se concretizar porque o meu percurso profissional já tinha chegado a uma fase em que eu já estava muito estável e já estava numa posição muito boa a nível profissional. Portanto, o que poderia acontecer se eu aceitasse qualquer uma daquelas ofertas é que ia-me realizar desportivamente, sem sombra de dúvida, mas provavelmente ia perder parte daquilo que tinha conquistado a nível profissional. Portanto, quando regressasse a Portugal, provavelmente tinha que voltar lá abaixo outra vez e reconstruir tudo aquilo que tinha conquistado a nível profissional. Portanto, eu ali tive que fazer uma escolha. Ou realizava-me desportivamente e perdia tudo aquilo que tinha conquistado a nível profissional, ou mantinha-me estável, com um vencimento muito agradável já na altura, e tentava desenvolver-me o mais possível enquanto atleta, até porque a empresa onde eu trabalhava na altura dava-me flexibilidade suficiente para eu ir a estágios, para eu ir a campeonatos, para eu treinar mais do que apenas 2 vezes por semana na equipa. Portanto, eu naquela altura tive que fazer uma escolha. Faço-te a ponto com a pergunta seguinte, que era como é que, um pouco, vai de encontro um pouco àquilo que estávamos a falar, de tu conseguires ser determinante mesmo sem teres tido essa experiência internacional ao nível de clubes. Como é que tu conjugas essa tua atividade profissional já tão cimentada com o BCR e continuas aos 42 anos a ser um dos jogadores mais determinantes a nível nacional? Como é que é a tua rotina? O que é que te distingue? Eu acho que depende única e exclusivamente de nós, da nossa vontade, da nossa atitude. É óbvio que trabalhar numa empresa que tem projetos onde te permite uma flexibilidade horária a nível de trabalho, portanto que consegues encaixar se calhar um treino físico na fisioterapia, como eu faço 2 a 5 por semana, depende da minha disponibilidade e da disponibilidade também do meu fisioterapeuta, mas e se calhar se não tiver um treino de fisioterapia, na fisioterapia se calhar encaixa um treino de lançamento, mas isso tem tudo a ver com a empresa onde eu trabalho, a flexibilidade do horário que eu tenho, a flexibilidade do projeto onde eu trabalho me oferece, porque eu acredito que um horário das 9 às 6, ou se calhar às vezes um bocado mais dilatado, porque em Portugal às vezes temos de trabalhar mais 1 hora do que o horário de trabalho que está no contrato, não é fácil, mas acredito que mesmo assim, com esse horário, eu tinha capacidade de conseguir encaixar um bocadinho mais de tempo para fazer trabalho individual, porque é esse trabalho individual que vai fazer a diferença, é esse esforço adicional, ou mesmo levantar-te às 6h30, como eu já me levantei antes de ir levar a minha filha à escola, e faço um treino de 45 minutos de mobilidade, ou de abdominais, ou o que for. São todos esses esforços extra que tu tiras da tua vida pessoal, ou tiras do teu descanso, para poderes evoluir e crescer mais enquanto atleta, porque se não tiveres aquele extra mile, aquele bocadinho mais que tu dás, é um bocado difícil. E só assim é que eu me sinto ainda competitivo contra jogadores como tu, ou como o Luís Domingos, que está agora na primeira divisão espanhola e está muito bem. Só assim é que eu ainda me vou sentindo minimamente confortável e não me vou sentindo que se calhar está na altura de arrumar as rodas. Não, de todo. Mas tens que dar esses quilómetros a mais, tens que dar mais essas horas de lançamento, tens que dar mais essas horas de trabalho físico. 15 anos de seleção, que momento destacas nesse trajeto? É inevitável não destacar a conquista do Campeonato da Europa em Dublin, que foi um momento extraordinário. Tenho de destacar uma equipa extraordinária que esteve nesse Campeonato da Europa. E um selecionador também muito, muito exigente, que me abriu horizontes para o que era outro tipo de trabalho e outro tipo de exigência enquanto treinador e orientador. Não posso esquecer da manutenção na Suíça, que também foi importante na Divisão B, mas por muito que eu goste da equipa técnica que temos neste momento, do Marco e do Ricardo, eu não consigo esquecer-me da Inês Lopes, que por muito que tenhamos descido novamente à Divisão C, eu acho que a Inês Lopes e o Nils deram-nos uma visibilidade diferente do que é ser um selecionador,
do que é ser um motivador, do que é ser um treinador. E apesar de termos falhado o objetivo, que era a manutenção na Divisão B, acho que nesse campeonato até tivemos mais azar com a própria direção da ANMOT, que tínhamos na altura, que não permitiu que nós levássemos 12 atletas e complicou um bocado o ambiente e o trabalho interno da seleção. Acho que foi a única coisa que falhou nesse europeu, porque acho que foi das melhores equipas técnicas que eu tive até hoje. O que é que falta no teu trajeto no BCR? O que é que falta? O que é que tu ambicionas para os anos que tens de BCR pela frente? Eu gostava muito de conseguir ajudar o Alcoitão a reerguer-se e a voltar a figurar nos primeiros lugares da tabela classificativa. Eu sei que é um caminho longo, mas felizmente temos neste momento um bom grupo de jovens a aparecer, que vão demorar ainda 3, 4, 5 anos a formar-se provavelmente, mas isso dá-me alento. E se calhar o meu objetivo neste momento é mais, é óbvio que ambiciono conquistar títulos, ambiciono ganhar todos os jogos nos quais compito, mas acima desse objetivo, e principalmente voltar à Divisão B com a Seleção Nacional, mas acima desse objetivo, para além desse objetivo, gostava muito de conseguir ajudar o Alcoitão a voltar a colocar-se e a figurar nos primeiros 3 lugares da tabela classificativa nacional.